Tá bom agora? Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer o vídeo que eu prometi sobre as diferenças entre a minha universidade dos Estados Unidos e a universidade que eu estudava no Brasil, que é a UFRJ. Aqui nos Estados Unidos eu estou estudando na UPenn, que é a Universidade da Pensilvânia, e no Brasil eu estudava na UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A primeira coisa que eu acho super importante é que aqui eu moro dentro do campus praticamente. Então eu acordo 20 minutos antes de ir para a aula e eu tenho mais tempo para me dedicar aos estudos em vez de ficar pegando um ônibus e esperando 2 horas para chegar na universidade. Acho que uma coisa que todo mundo no Brasil reclama é sobre segurança. Toda hora a gente vê no jornal algum sequestro relâmpago, algum assalto e coisas do tipo dentro da universidade. Isso aqui eu acho que não existe, a não ser quando tem um maluco que... A não ser quando tem um maluco que chega aí atirando em todo mundo, mas abafa. A Filadélfia, que é onde eu tô estudando, é uma cidade super perigosa, mas mesmo assim, em cada esquina do campus eu vejo um guarda de segurança. Na UFRJ, eu podia andar pelo campus inteiro sem encontrar uma pessoa. O campus aqui, ele é cheio de gente o tempo inteiro. Você encontra um monte de gente estudando, ou conversando, ou passeando pelo campus, ou, não sei, se divertindo, conversando, indo de uma aula para outra. A vida dentro da universidade é muito diferente. No Brasil, as pessoas vão para a universidade só para estudar. Aqui, a maioria das pessoas mora dentro da universidade e isso cria um clima de comunidade e de... não sei, é como se fosse uma cidade universitária de verdade. Além disso, aqui eu acho que a gente tem muito mais liberdade de escolha nas matérias que a gente vai fazer. No Brasil, você entra num curso e pronto, acabou. Você tem que passar os 4 anos da sua vida frequentando aquelas mesmas matérias que você escolheu no primeiro semestre quando você fez a matrícula para aquele curso. Aqui não, você pode mudar o seu curso a hora que você quiser. É só você fazer as matérias necessárias para você se graduar naquilo. Por exemplo, se eu comecei fazendo história e eu descobri que eu gostava mais de biologia, não tem problema, eu posso me formar em História e Biologia nos 4 anos, ou eu posso simplesmente largar a História e ir para Biologia, para Psicologia, para o que eu quiser, a hora que eu quiser. E mesmo se você estiver fazendo História e você achar super interessante Psicologia, você pode fazer matérias de Psicologia, você não é proibido de fazer isso. E é muito mais fácil, é até desejável que as pessoas façam isso. O próprio sistema deles possui um nome para isso. Eles chamam de minor e major. Eles, inclusive, estimulam os alunos a fazer uma minor em um tema que seja diferente da sua major, que seria a sua graduação. Isso é muito bom, porque você vai criar profissionais que tenham conhecimento em áreas diferentes e que realmente estejam preparados para o mercado de trabalho. Uma das coisas que as pessoas mais buscam no mercado de trabalho hoje são profissionais que sejam flexíveis e que conheçam diferentes áreas para saber como lidar em diferentes ambientes e com pessoas diferentes. 17 anos é uma idade muito nova para você decidir o que você vai fazer pelo resto da sua vida. No Brasil, se você desistir, como aconteceu comigo, eu desisti de biotecnologia e eu queria ir para biomedicina. E eu tive que perder 1 ano por causa disso. Aqui eu não teria esse problema. Na hora que eu quisesse, eu faria as matérias de biomedicina e me formaria com isso. Simples assim. A principal diferença que eu senti aqui foram os professores. A dedicação com que os meus professores aqui nos Estados Unidos dão aula é totalmente diferente de todos os professores, ou quase todos os professores que eu tive no Brasil. Os professores vão muito mais preparados para dar aula. Você vê que eles pensaram no assunto e que eles se dedicaram para fazer os slides da aula, diferente de alguns professores no Brasil, que você vê que o cara só lê os slides ou lê uma parte do livro. Aqui nos Estados Unidos eu estou fazendo uma matéria que eu faria no Brasil. Se eu fosse fazer lá, eu teria 8 horas por semana de aula. E eu aposto que o professor não ia dar de verdade nem 4 dessas 8 horas. Aqui eu tenho 3 horas por semana e é mais do que o suficiente para eu aprender tudo que eu preciso. Além disso, aqui existe algo chamado office hours, onde você pode chegar no escritório do professor e bater um papo com ele, ou simplesmente tirar dúvidas da aula, ou conversar sobre um assunto que você acha interessante e tem a ver com a aula, qualquer coisa, conhecer o professor. Se você tenta encontrar um professor no Brasil, ou você não vai encontrar ele nunca, ou ele vai falar que está ocupado.
Não existe um horário certo para você encontrar professores onde você possa realmente aprender e trocar ideias com uma pessoa que sabe muito mais do que você. Os professores aqui realmente conhecem os alunos. Acho que todos os meus professores sabem o meu nome e todo mundo para quem eu perguntei também disse que os professores deles realmente pareciam conhecer eles e se preocupar se os alunos estavam aprendendo ou não. Um exemplo muito claro disso é quando você falta aula. Se você falta aula no Brasil, o cara imediatamente pensa que você, sei lá, você é vagabundo, você não estava afim de ir pra aula, qualquer merda. Mas se você falta aula aqui, o professor te manda um e-mail perguntando se tá tudo bem. Não sei, as pessoas já partem do princípio de que você tá ali porque você quer assistir a aula, você quer aprender alguma coisa e você tá interessado. Comigo, por exemplo, eu faltei uma aula porque eu tava doente e a professora me mandou um e-mail perguntando como eu tava. Eu já fiquei desesperada e falei pra ela, professora, eu faltei porque eu tava doente, mas eu tenho documentação. Acontece que ela ficou toda ressentida e depois foi falar comigo na outra aula, deixando claro que ela não estava querendo documentação nem nada, ela só queria realmente saber como eu estava e saber se ela poderia ajudar em alguma coisa, para eu ir no office hours dela e discutir sobre a matéria que eu perdi, qualquer coisa do tipo. Outra coisa também é que eles são muito mais flexíveis, talvez até mesmo por eles realmente acreditarem que os alunos querem aprender e estão se esforçando, eles abrem muito mais exceções, por exemplo, para trabalhos, prazo de entrega para trabalhos, prova de segunda chamada. No Brasil, parece que todo mundo está esperando que o aluno trapaceie. Aqui, parece que todo mundo espera que o aluno aprenda. Mas outra coisa que é super diferente do Brasil e daqui são os clubes e organizações estudantis. Aqui tem muito mais coisa organizada. Você pode fazer praticamente qualquer coisa que você quiser dentro do campus e você vai achar um grupo que faça isso. Por exemplo, eu me inscrevi para entrar na sociedade de neurociência da UPenn. E as pessoas se encontram para, sei lá, para ver um filme que aborde um tema de neurociência e depois discutir um pouco baseado no que a gente sabe, coisas divertidas associadas com o que você já gosta de fazer. No Brasil, eles não valorizam as atividades extracurriculares dos alunos. Mas aqui nos Estados Unidos eles valorizam muito e acham super importante a pessoa se empenhar em algo que ela já goste e construir alguma coisa, fazer eventos. No Brasil a gente tem burocracia demais e a própria universidade parece que desestimula esse tipo de organização estudantil. Não existe financiamento, não existe encorajamento, não existe nenhuma recompensa em você fazer esse tipo de coisa que ajuda a criar um senso de comunidade dentro da universidade, que é importante para você estabelecer contatos, amizades e desenvolver uma pessoa como um profissional completo e não só um estudante que decorou um monte de coisas. Uma das coisas também que impede que os alunos façam qualquer coisa fora das aulas no Brasil é a quantidade e... Pode vir. You can come. You can come. No problem. No problem. Outra coisa que impede os alunos de fazerem coisas fora da sala de aula no Brasil é a quantidade de aulas que a gente tem lá. No Brasil eu tinha aulas de 8 da manhã até as 5 da tarde e todo o tempo extra que eu tinha eu passava no laboratório. Então eu não tinha tempo para nada além disso. Aqui os professores parece que são muito mais eficientes em sala de aula e isso também é culpa dos alunos, porque no Brasil parece que os alunos são dependentes demais da sala de aula e eles não fazem o trabalho que eles deveriam fazer em casa. Aqui eu preciso fazer um monte de leituras antes de ir para a aula, senão eu não entendo o que o professor vai falar. Os alunos do Brasil esperam que o professor ensine praticamente tudo. Eu estava conversando uma vez com uma professora minha brasileira que veio aqui nos Estados Unidos numa conferência de neurociência. E quando eu falei para ela sobre essas diferenças entre os alunos brasileiros e os alunos americanos, ela concordou completamente. Ela inclusive falou que quando ela dava uma aula de laboratório, ela pedia para os alunos simplesmente lerem o passo a passo do que eles iam fazer no laboratório antes de chegarem lá para poder sair todo mundo mais cedo da aula. E os alunos falavam que eles não podiam fazer algo que ela não ensinou. Mas aqui eu tenho um livro
gigantesco só de laboratório que eu tenho que ler um capítulo por semana para poder fazer a dissecção do cérebro da cabra. Eu não tenho como dissecar algo se eu não li antes como eu faço isso. Eu não posso esperar que o professor seja minha babá e me ensine cada detalhe do que ele sabe ou do que eu tenho que saber. Para não falar que eu só falo mal do Brasil, uma coisa que eu acho muito boa no Brasil e que não é tão comum aqui são as I6, que são as iniciações científicas ou estágios. Aqui eles focam muito mais no estudo e as pessoas em geral só fazem estágios no verão. Quer dizer, só em 3 meses do ano inteiro, ou então nem fazem durante a graduação, só no último ano. Já no Brasil, eu fazia IC desde o meu primeiro ano de faculdade. Isso me deu bastante experiência em pesquisa, que é a carreira que eu quero seguir. Eu tive uma oportunidade que eu provavelmente não teria tão facilmente aqui nos Estados Unidos. De certa forma também, o fato dos professores não darem tanta atenção faz os alunos brasileiros terem que se virar muito mais para poderem aprender, se você quiser aprender de verdade. Os alunos brasileiros, eles têm que amadurecer muito mais para aprender, se eles quiserem aprender de verdade. Eu não sei se tem mais coisas que eu quero falar sobre esse tema, mas se tiver, eu vou fazer outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nova câmera. Eu peguei emprestado da minha amiga, que está me ajudando aqui. E deixem comentários, favoritem. Perguntas, se tiver. Perguntas, se vocês querem que eu faça outro vídeo. Eu não sei se o vídeo vai ficar muito bom, mas é isso.